Fala galera, você que está aí se preparando para o Enem, para o vestibular que está chegando. A dica de hoje é do professor Emerson, professor de matemática, e vamos falar rapidinho sobre um dos assuntos bastante malhados aí nos vestibulares e no Enem, chama-se logaritmo. Os alunos têm um pouco de receio com esse conteúdo, mas é muito fácil. Para você que não compreendeu até agora, está uma oportunidade única aí para você revisar os seus conceitos e começar a falar bem desse logaritmo, que é bem bacana. Eu trouxe para vocês aqui, então, uma revisão rápida do que é ser o logaritmo. Se você nunca entendeu o que é o logaritmo é a busca de um expoente, não esquece disso. Está pedindo logaritmo? Está pedindo sobre um expoente. Você está tentando encontrar um expoente. Eu fiz aqui um processo para que você compreenda rapidamente. Ó. Se está pedindo log de A na base B, o que você deve fazer para encontrar esse resultado? Então você vai pegar a sua base B, escrevi aqui, ó, eleva nesse valor x, isso resulta em A. Eu chamo esse processo de eleva-resulta. É muito fácil para você lembrar. Ó. Eleva, resulta. É um ciclo bem fácil. Tenho certeza que você vai conseguir fazer, tá? Algumas consequências desse eleva-resulta. Por exemplo, se eu tiver um logaritmando, esse cara aqui é chamado de logaritmando. Se eu tiver um logaritmando que é igual à base, essa resposta só pode ser 1. Por que isso? Lembra do eleva-resulta. Olha, eu pego A, elevo na 1, o que pode dar como resultado? O próprio A. Então, esse eleva-resulta faz com que você consiga resolver qualquer assunto sobre o log, tá? Não esquece disso. Eleva-resulta. Uma outra consequência disso é o log de 1 em qualquer base é sempre 0. Por quê? Pelo mesmo motivo. Eu pego A, elevo na 0, a resposta vai dar 1. Claro que aqui eu tenho que ter algumas restrições. Por exemplo, esse A, que a gente chama de base, tem que ser maior que 0, ou seja, não pode ser negativo, e o A também precisa ser diferente de 1. E uma outra coisa é que não existe o logaritmo de um número negativo. Então, algumas restrições acerca do log. Feito isso, o logaritmo vai ficar muito fácil para você calcular. Olha algumas propriedades rapidamente aqui. Se eu tiver um log de um produto, ou seja, o log de um número vezes o outro, e aí você precisa lembrar que vários dos números que a gente conhece é resultado produto entre outros números, principalmente os números primos. Então, se eu tiver um log de um produto, o log de A vezes B, eu posso resolver isso pelo log de A mais o log de B. Então, o logaritmo tem essa propriedade, ele transforma multiplicações em soma. E se você encontrar o log de A dividido pelo log de B, você pode escrever isso como sendo log de A menos o log de B. Então, é uma propriedade. O logaritmo transforma uma razão, uma divisão, em uma subtração. Aliás, ele foi criado justamente com esse intuito. Como as pessoas de antigamente, vamos dizer assim, os estudiosos da época, né, usavam números muito grandes, chamados de números astronômicos para os cálculos, então foi criada essa propriedade que seria capaz de transformar multiplicações que tornavam um processo assim bem complicado em situações um pouco mais fáceis, que é somar ou subtrair. Então, o logaritmo tem essa propriedade principal. Eu trouxe para você aqui, firmar o conteúdo, um exemplo rapidinho. Trouxe aqui, ó. Dado log de 2 igual a 0,3, bom, log de 2, quando não aparece a base aqui, então a base é 10. Então, log de 2 na base 10 igual a 0,3, calcule o log de 5. Bom, aí você tem que pensar o seguinte, e muitas vezes você vai precisar fazer isso. 5, eu não tenho nenhuma informação aqui no exercício sobre ele, mas você tem que tentar enxergar esse número de uma outra maneira. Olha, log de 5 pode ser escrito assim, ó, log de 10 dividido por 2. Ora, 10 dividido por 2 dá 5. Então, quer dizer que esses dois números são iguais, ou têm o mesmo valor, a mesma equivalência. Então, o log de 10 dividido por 2, você pode recorrer a essa propriedade aqui. O log de A dividido por B. Então, traduzindo isso, nós podemos ter o log de A menos o log de B. Ou seja, temos o log de 10 menos o log de 2. Log de 10, você vai dar uma olhada na consequência. Ó. Quando o logaritmando é igual à base, aqui a base, embora não apareça, ela é 10. Então, o log de 10 na base 10 é uma consequência. Log de A na base A, log de 10 na base 10. Então, a resposta para essa primeira parte aqui, ó, é 1.
E o log de 2, o exercício trouxe para você. Ele disse, ó, o log de 2 vale 0,3. Então, é 1 menos 0,3. Ou seja, resposta 0,7. Olhando no nosso gabarito, então, alternativa B, você vai assinalar a resposta 0,7. Se você quer aprender isso e muito mais, vem para cá no RUI e a gente te ensina.